Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Convido você a abrir sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, nós vamos ler do 11 ao 18. É muito bom, queridos, estar aqui, mais uma vez, compartilhando a palavra do nosso Deus. Eu sei que Ele tem trabalhado no nosso coração. Eu sei que mais uma vez Ele vai falar ao nosso coração essa noite. Eu creio que o Senhor, à medida que nós abrimos a palavra dEle, lemos, o Senhor fala com a gente. Meu desejo essa noite é que você entenda e viva isso. Que à medida que o texto for lido, à medida que a pregação for explanada aqui para vocês, que o Espírito Santo, nosso Deus, fale o nosso coração. Eu sei que quem fala, quem muda é o Senhor. Queridos, está chovendo hoje, alguns dos nossos irmãos moram longe ou simplesmente não vieram por circunstâncias adversas, mas eu entendo a importância do culto de quinta-feira e nós estamos aqui. E como é bom, queridos, você saber que veio para cá, mesmo com chuva, mesmo com algumas tarefas em casa, você separou esse tempo para estar aqui essa noite, e eu sei no Senhor que de fato o Senhor vai trabalhar e vai mostrar alguma coisa para você essa noite. Queridos, não tem como, à medida que nós nos aproximamos dEle, Ele se faz presente, Ele revela quem Ele é para a gente. E como é que você se aproxima de Deus? É pela palavra do nosso Deus. Aquilo que Ele deixou escrito, aquilo que Ele deixou revelado nas Escrituras, para conhecermos mais a Jesus Cristo e termos comunhão com Ele pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que nós estamos aqui. E é por isso que eu convido você a olhar para o texto bíblico que nós vamos ler essa noite. Gálatas, capítulo 6. Nós estamos no finalzinho do livro de Gálatas. Vamos terminar hoje. Você que acompanhou essa trajetória, né, do livro de Gálatas, você tem aí em mente muitos temas que foram discutidos e debatidos aqui nas quintas-feiras, e hoje nós vamos terminar esse livro. É bom, um livro sensacional, e o apóstolo Paulo deixa assim, explícito aquilo que ele quer e o desejo dele para essas igrejas, aqui nessa região da Galácia, onde ele escreve, para quem ele escreve essa carta. Então diz assim a palavra do nosso Deus, versículo 11: Vede com que grandes letras vos escrevo de próprio punho, aqueles que desejam ostentação exterior, vos obrigo a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo esses que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se orgulharem de vós em rituais físicos. Mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão são coisa alguma, mas sim o ser nova criatura. Que a paz e misericórdia estejam sobre todos os que andarem conforme essa norma, e também sobre o Israel de Deus. Quanto ao restante, que ninguém me importune, pois trago no corpo as marcas do sofrimento de Jesus. Irmãos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de mais uma vez nos debruçarmos, ó Pai, sobre a sua santa palavra, sobre aquilo que o Senhor revelou, quem o Senhor é. E Deus, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração. Por favor, Senhor, que não haja distrações, mas que haja, ó Pai, foco na tua palavra. Transforma, Senhor, aquilo que é secundário, aquilo, ó Deus, que temos focado, que o Senhor nos ajude a olhar para a cruz de Jesus Cristo. Em nome dele que eu oro. Amém. Queridos, no final da carta aos Gálatas, Paulo ele desmascara esses falsos mestres e mostra a real motivação deles. A questão não era tanto o zelo religioso que eles tinham,
mas a conveniência. Nas últimas palavras dessa epístola, Paulo deixa um contraste entre a falsa e a verdadeira religião, entre os falsos ministros, tá ok? Existem falsos ministros, e os verdadeiros ministros. Ele já havia deixado claro que era necessário escolher. Vamos lá, vamos relembrar alguns temas que Paulo fala. Ele já tinha deixado claro que eles deveriam escolher entre a escravidão e a liberdade, entre a carne e o espírito, entre o viver para si mesmo e o viver para os outros. E agora ele apresenta um novo contraste. E esse novo contraste que nós vemos no finalzinho dessa carta, ele vai trazer para a gente: ou você vive em função dos louvores dos homens, aprovação dos homens, ou você vive para a glória de Deus. Paulo está trazendo à luz aquilo que é a motivação desses judaizantes, esses falsos mestres que tinham inundado a igreja com uma falsa doutrina, que é aquela matemática, né? Preste atenção na matemática. Jesus mais nada, a matemática deles é o seguinte: Jesus mais alguma coisa é igual a evangelho. Tá? Jesus mais observar leis, mais observar dietas do judaísmo, a circuncisão, mais observar coisas feitas pelos homens. Mas, queridos, qual que é a matemática que Deus quer ensinar para a gente, para eu e para você? Nós vivemos hoje aqui, como povo de Deus, aqui em Angra dos Reis. Aprenda essa matemática para você nunca mais esquecer. Jesus mais nada é igual a tudo. Jesus, plenamente, a obra completa dele na cruz, mais nada, você não precisa acrescentar mais nada à obra dele, porque isso já é suficiente para a gente viver hoje. É fantástico a gente pensar nisso, porque isso traz esperança para a gente, porque nós vamos nos livrar desse ranço legalista que nós temos, de querer agradar a Deus e se aproximar de Deus, sendo que é impossível você agradar a Deus e tentar se salvar. Não é porque você é gente boa, não é porque você tem uma família legal, não é porque você é bonito, bacana, gente fina, todo mundo gosta de você, não é por isso. Não é porque você é um cara boa praça, não é por isso que você é aceito por Deus. É exclusivamente pela obra de Jesus Cristo na cruz. E é essa obra que Paulo quer exaltar essa noite. Só que olha que interessante. Paulo tem um sentimento, porque ele gerou esses irmãos. Ele chama eles de filhos. Ele chama eles de irmãos que vivem em unidade, em união. Era precioso demais para o apóstolo, ele tinha zelo por eles. E então ele chama a atenção para esses falsos mestres. E aí, então, logo no versículo 11, ele dá um destaque. Olha só. Normalmente, Paulo usava secretários, onde ele citava e esse secretário ia anotando o que ele estava falando. Alguns comentaristas dizem que Paulo escreveu essa carta de próprio punho. Por isso que no versículo 11 ele fala o seguinte: vede com que grandes letras vos escrevo de próprio punho. A ideia aqui, e é o que nós vamos ver aqui, o que Paulo quer dizer com essa expressão que eu vos escrevo de próprio punho com letras grandes, pode representar duas coisas. A primeira ênfase que Paulo está dando é dar um destaque. É como se Paulo estivesse escrevendo com letras garrafais, acendendo uma luz sobre o conteúdo que foi escrito. Preste atenção, né? Ele dá um foco aqui na parte final do que ele está escrevendo aqui nessa carta, e que não pode passar desapercebido. John Stott diz o seguinte: é de opinião e que Paulo usou letras grandes deliberadamente, ou porque estivesse tratando seus leitores como crianças, repreendendo a sua imaturidade espiritual, portanto escrevendo com letras para crianças, ou então simplesmente por uma questão de ênfase, chamar a atenção, né, por despertar a mente, como se hoje você estivesse escrevendo em letra maiúscula,
Quem lembra aqui do MSN? Lembra do MSN? Quando você queria chamar a atenção de alguém, você apertava lá um botãozinho, que dava a tela da pessoa. Lembra disso? Você lembra disso, né? Uma molecada mais nova não lembra disso. Mas você chamava atenção, e como é que você mostrava para alguém que você queria dar ênfase no texto? Você colocava em letra maiúscula. Eu lembro uma vez conversando com um amigo meu, ele falou assim: eu não estou nervoso, estou com o computador, meu computador está com problema, por isso que eu estou só escrevendo em maiúsculo. Por quê? Para dar ênfase. Você já viram isso? Ou então, quando você recebe a mensagem da secretária da igreja, ela coloca em negrito para você, dando um destaque ali naquilo que é importante. O mutirão esse final de semana, tá lá, mutirão, 8 horas da manhã. É isso que Paulo está mostrando aqui. Ele está dando uma ênfase. Preste atenção, olha só o que eu estou mostrando para vocês. Uma segunda possibilidade é que Paulo está demonstrando a sua deficiência física. Alguns intérpretes bíblicos opinam que Paulo está revelando aqui a razão pela qual ele usava um secretário. Paulo tinha uma grave deficiência física. O pastor Léo uma vez pregou em Atos, eu lembro até hoje, o pastor Léo pregando em Atos, e me mostrando quando ele... Qual que é o texto mesmo, Léo? Que ele fala do fariseu, né? do sacerdote, não sei. Oi? Em Atos. Ele fala grande parede branca, só que ele não sabia o que ele estava falando. Então dá a entender que Paulo não conseguia enxergar direito. Por isso que Paulo então ele escreve de maneira... de próprio punho, com letras grandes aqui. Mas enfim, queridos, Paulo ele passa a revelar a verdadeira motivação desses falsos mestres, e ele mostra para a gente o que é essencial. Quais eram as reais motivações desses falsos mestres? Quais eram as motivações que levavam esses falsos mestres a ensinar para o povo doutrinas estranhas? Lembra da matemática? Jesus mais alguma coisa. É Jesus mais obras. Jesus mais observar coisas. Os falsos mestres buscavam a aprovação dos homens para escaparem da perseguição. O motivo pelo qual eles ensinavam nas igrejas falsas doutrinas era para evitar a perseguição. Olha o versículo 12. Aqueles que desejam ostentação exterior vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos. A NVI traduziu esse versículo da seguinte forma: os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. É interessante ver como que esses homens não se preocupavam com a edificação dos crentes. Calvino vai dizer isso. Eles eram guiados por desejos ambiciosos de conquistar aplauso popular. Eles queriam glória. Hernandes Dias Lopes complementa da seguinte forma: os judaizantes eram arrogantes por um lado e persuasivos por outro. Ostentavam-se na carne e constrangiam os cristãos gentios a circuncidarem. O grito de guerra deles: se não vos circuncidardes, não podereis ser salvos. Queridos, olha só o que esses homens tinham introduzido e colocado no meio da igreja. Se eles não passassem por esse ritual, era impossível ser salvo. E como nós entendemos que a circuncisão, ela havia sido dada por Deus a Abraão como um sinal da sua aliança, mas em si mesmo, ela não era nada. Os judaizantes, porém, elevavam a circuncisão a uma ordenação de importância central. Paulo quer convencê-los de que o verdadeiro cristianismo não é uma questão de transformação interior. Paulo quer convencer que o verdadeiro cristianismo é uma questão de transformação interior, não de observação exterior. É substancial, não superficial. É uma transformação de dentro, não coisas, marcas feitas exteriormente, para mostrar para os outros que foi feita alguma coisa.
Os falsos mestres andavam de peito estufado, gloriavam-se na carne, eram bons marqueteiros e sabiam vender o seu peixe. A circuncisão, né? Já que a circuncisão era um emblema do judaísmo, e de ostentar essa marca na carne era livrar-se da perseguição que vinha tanto de fora por parte dos romanos como de dentro por parte dos judeus. Ou seja, eles ficavam, na cabeça deles, eles estavam seguros, porque não haveria perseguição tanto dos de fora como dos de dentro. Só que, à medida que esses falsos mestres introduziam essas práticas na igreja, colocando esse peso em cima dos irmãos, eles estavam entrando em contradição direta com o ensino de Paulo sobre o que é salvação somente por Jesus. Queridos, não é por obras que você é salvo. Agora, olha que interessante, Paulo, por sua vez, era perseguido porque ele pregava a graça de Deus e a salvação sem obras da lei. Versículo 12 fala o seguinte: somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Os judaizantes se faziam passar por cristãos aos membros da igreja e por seguidores da lei mosaica, aos que observavam a lei, né? Não muito diferente de hoje. Alguns dizem que é da igreja, mas quando é de fora da igreja faz coisa pior do que o incrédulo. Falam que frequentam, que conhecem a Deus e ainda falam o quê? Eu sou lá da onde? Da Ibacem. Nada contra o nome, mas a pessoa deveria ter medo de falar que é cristão, cara. Não é pela igreja. É por Cristo Jesus, é pelo nome santo que ele carrega. Falam que é da igreja, que é crente, mas quando você vai ver a conduta dele, fora da igreja, é pior do que o incrédulo. E esse judaizante pode ser comparado com chuchu. Vocês gostam de cozinhar, né? Coloca um chuchu lá no frango. Quando coloca o chuchu no frango, ô Márcio, o que acontece? Fica com gosto de frango. É verdade? Aí você bota o chuchu com camarão, fica com gosto de quê, Léo? Gosto de camarão. É o crente chuchu. Não tem raiz. Não tem fundamento. Ele é levado pelo meio que está todo mundo caminhando para esse lado, o cara vai, o cara segue. Queridos, presta atenção. A cruz de Cristo é tanto pedra de tropeço como escândalo naquela época. Para um cidadão do primeiro século, a cruz não era um adorno, mas um tipo desprezível de morte. A cruz representava rejeição e vergonha. É como se você estivesse andando hoje, pendurado no pescoço uma cadeira de roda, uma cadeira de elétrica, uma cadeira elétrica, representando um sinal de extermínio, de fim, de morte. Os legalistas enfatizavam a circuncisão em lugar da crucificação. E com isso eles agregavam adeptos. Por quê? Por quê, queridos? A sua religião era bem aceita, pois evitava a vergonha da cruz. E aí vem algo importante. Por que a cruz provoca perseguição? Por que você, quando você vive como um cristão, de fato é perseguido? Você, em alguns ambientes, você não se sente bem, se sente incomodado, porque pessoas estão olhando para você, esperando você dar a sua opinião, no seu trabalho, na faculdade, na escola. Por quê? Porque você segue a Cristo, e a cruz de Cristo revela o coração humano. O evangelho é terrivelmente ofensivo para o coração humano. As pessoas consideram um insulto alguém lhes dizer que são fracas e pecadoras demais para fazer qualquer coisa capaz de contribuir para a própria salvação.
O evangelho é ofensivo porque a cruz se revela contra todo o plano de autossalvação. É impossível você se salvar. É impossível, queridos, você tentar se aproximar de Deus por você mesmo. É impossível você se aproximar de Deus se não for passando pela cruz. E por que a cruz? A cruz diz algumas verdades desagradáveis acerca de nós mesmos. Isso é, nós somos pecadores, estamos sob a condenação da lei de Deus e não podemos nos salvar. Agora, queridos, Cristo assumiu o nosso pecado e a maldição exatamente porque não havia outra forma de nos vermos livres do nosso pecado. A cruz nos reduz a nada. A cruz de Cristo nos reduz a nada. Ela fura o balão da nossa vaidade, fere a mortalidade do nosso orgulho e da nossa soberba, e aos pés da cruz nós voltamos ao nosso tamanho normal. Gente, é pela cruz de Cristo. Por que você está aqui essa noite? Por que você está aqui essa noite? Por que você segue a Jesus se não for pela cruz dele, querido? Você está perdendo seu tempo. Agora, você vai desperdiçar o seu tempo no mundo e uma eternidade longe de Deus. Mas se você segue a Jesus Cristo, você pode até perder algumas coisas desse mundo. Você pensa, cara, eu vou deixar de aproveitar algumas coisas. Na verdade, você vai ter uma eternidade para aproveitar muitas outras coisas que você nem conhece. Essa é a nossa perspectiva. É para isso que nós vivemos. É para a glória dele que nós vivemos. É pela cruz de Cristo que nós estamos aqui. E queridos, quando nós olhamos na cruz de Cristo a nossa vida, nós então olhamos uns nos olhos dos outros e consideramos um maior do que o outro, porque a cruz de Cristo nos reduz a nada. Isso melhora o nosso relacionamento conjugal, o nosso relacionamento com nossos filhos, o nosso relacionamento na igreja, o nosso relacionamento no trabalho e até com os incrédulos. O nosso relacionamento com eles muda, porque entendemos a quem nós servimos, entendemos o nosso Senhor, entendemos o que Ele fez na cruz. Foi uma vez por todas e acabou. Versículo 13. Pois nem mesmo os que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se orgulharem de vós em rituais físicos. Os falsos mestres revelam sua hipocrisia ao ostentar números estatísticos. Olha só que interessante. Os judaizantes não eram apenas arrogantes e persuasivos, eles eram hipócritas. Exigiam dos outros aquilo que eles não praticavam. Falavam uma coisa e faziam outra. Eles pertenciam ao mesmo grupo dos fariseus, sobre os quais Jesus disse, porque dizem e não fazem. Jesus chamou ele de hipócritas, raça de víbora, e Paulo está desmascarando esses hipócritas, mostrando que a sua reverência à lei era apenas uma máscara para encobrir o verdadeiro objetivo. Qual que era o objetivo desses homens? Ganhar mais convertidos para a sua causa. O objetivo deles era encher a igreja. John Stott declara que esses judaizantes eram obcecados por estatísticas eclesiásticas. Eles idolatravam números. Olha só que interessante. Eles caíram na rede da numerolatria. Quanto mais gente, melhor. Gente, não importa, salvação por Jesus Cristo, vamos lá, você é gentil, vem cá que eu vou te circuncidar, e vamos lá, e negócio é encher isso aqui. Agora, o verdadeiro evangelho acontece de dentro para fora. A transformação interior do coração leva a uma motivação, um novo comportamento. Eles, ao contrário, agiam de fora para fora, focado no comportamento, jamais lidando com o coração, permanecendo sempre na superfície.
Deixa eu dar uma pausa aqui, não estava no script aqui não, mas deu vontade de falar isso agora. Sabe, queridos, por que nós temos relacionamentos superficiais? Conta no dedo quantas pessoas você conhece que você pode chegar hoje para ela e falar assim: cara, estou passando por um problema no meu casamento e eu preciso de você. Hoje. Não inclui eu, o pastor Ezequias, o pastor Léo não, tá bom? Amigos que você tem, que de fato vão te ajudar a passar por dificuldades. A questão é que muitas vezes na igreja, vamos botar assim não, gente, vamos botar assim de forma clara, tá bom? Nós não temos amizades profundas. Nós somos superficiais. Você é capaz de abrir a sua casa e celebrar um churrasco com milhões de gente, mas você não tem amizades profundas ao ponto de você abrir o seu coração e falar assim, cara, ou uma amiga chegar e falar assim, olha, eu estou passando por dificuldades, eu preciso de você, meu relacionamento com meu marido não está legal, preciso de ajuda, eu preciso que você olhe por mim, eu preciso de conselho. Porque nós somos superficiais. São poucos os amigos que nós buscamos para a vida para aprofundar o nosso relacionamento. Queridos, isso é ser irmão, cara. Isso é buscar amizades verdadeiras. É colocar no outro uma esperança e uma amizade que eu sei que eu posso contar com ela e ela pode contar comigo e a gente vai caminhar junto nisso. Eu tenho amigos, eu tenho aprendido a ter amigos assim, amigos do seminário, que caminhavam comigo, Marcão, já vi aqui uma vez, vocês conheceram ele. E como é bom compartilhar com o Marcão e falar das experiências que eu estou tendo, das dificuldades que eu tenho, e colocar para eles experiências e compartilhar situações que acontecem na minha vida. Por quê, queridos? Porque a gente precisa ter amizades profundas. Amizades verdadeiras, amizades que te ajudam a se aproximar de Cristo Jesus, amizades que você pode contar. Eles lidavam no superficial. O Evangelho muda quem nós somos. A gente não pode ficar com medo, o amor lança fora todo medo, a gente não pode ficar com medo de compartilhar, de ajudar os outros. E nem ser ajudado, tá ok? A gente não pode ficar com medo disso. Por quê? Se nós temos o amor de Cristo que nos ama, e por esse amor nós temos amigos, irmãos, nós podemos compartilhar e viver em unidade, queridos, como igreja do Senhor Jesus, como corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e Ele conduz a igreja dele. Agora, como que nós temos vivido esse mandamento, esse entendimento de que nós vivemos como corpo de Cristo, unido, contando um com o outro, nas dificuldades, compartilhando orações, dificuldades da vida, desânimo. Às vezes a gente está desanimado, a gente precisa de alguém, cara, ligar e falar, pelo amor de Deus, me ajuda aí, cara, estou cansado, preciso de alguém, cara, vamos conversar. E então essa pessoa dá um ânimo para a gente, porque isso mostra que as estacas da nossa vida estão sendo fincadas em Cristo Jesus à medida que nós crescemos nele. E a raiz do nosso coração vai sendo firmada. Henry Wisby afirma que o principal objetivo desses falsos mestres não era ganhar almas para Cristo, nem ajudar cristãos a crescerem na graça. O seu propósito era ganhar mais convertidos para se gabar. Eles desejavam causar excelente impressão exterior, mas não realizavam a obra para o bem da igreja, nem para a glória de Deus, mas somente para a sua própria glória. É por isso que Paulo deixa bem claro lá para a gente, né? No início, quando eu falei o contraste. Ou você vive para a glória dos homens, ou você vive para a glória de Deus. Ou você faz as coisas para os homens, para ser visto, ou você faz para servir a Deus. Ou você faz com fidelidade ao Senhor, mesmo que ninguém esteja vendo aquilo que você está fazendo, mesmo que seja
escondido dos outros, mas você sabe que isso é importante, então faça. Mas esses homens faziam para ser exposto para a igreja, para que todos pudessem ver. Então Paulo está mostrando, olha só, esses homens estão equivocados. Uma aplicação para você que é pai: não force seu filho a se batizar. Sabe por quê? Quem faz isso e força o seu filho a se batizar sem uma transformação verdadeira, acaba como esses, gloriando-se no filho, mas sem uma conversão genuína. Eu já ouvi isso, tá bom? Ah, não, pastor, não, ele vai se firmar, mas só que ele precisa se... Ele vai se batizar, mas ele precisa se firmar, então... Para! Conduz, assim... Fala para o seu filho o que é importante, o que é o batismo, por que ele precisa disso, mas não force o seu filho a se batizar sem que não haja uma conversão genuína no coração dele, sem que ele seja transformado pelo Senhor. Você pode estar se gloriando na carne do seu filho. É para eu pensar nisso? Que loucura! Meu filho agora é batizado. Pô, mas ele é crente? Ele entendeu o Evangelho, entendeu que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e deu vida nova para ele? A gente precisa pensar nisso. Isso é importante para a gente. Na segunda parte, Paulo vai falar que ele se gloria na cruz de Cristo. É fantástico a cruz. E aí então eu quero trazer para você esse entendimento, porque que Paulo ele fala que o importante para ele é a cruz. Mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí no versículo 14. Olha o finalzinho do versículo, o que fala. Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Primeira parte. Longe de mim orgulhar-me a não ser na cruz de Cristo. Aqui há um contraste entre os falsos mestres que se gloriavam na carne e ele, o verdadeiro ministro, que se gloriava exclusivamente na cruz de Cristo. Paulo conhecia a pessoa da cruz. Jesus é mencionado, queridos, pelo menos 45 vezes. Se numa conversa, uma pessoa, você está conversando com alguém, né? E você vê que essa pessoa cita toda hora alguém, uma pessoa, você sabe que aquela pessoa é importante para ela. Não é verdade? A pessoa cita muito o pai, a mãe. Não, meu pai, quando era pequeno, ela falava isso, falava aquilo. Sabe que aquela pessoa é importante para ela. Então a gente vê que para Paulo, Jesus era uma pessoa muito importante. Paulo conhecia o poder da cruz. A cruz deixou de ser, né, uma pedra de tropeço. Pedra de tropeço para ele e se tornou uma pedra fundamental da sua mensagem. Ele conhecia o propósito da cruz, e esse propósito era mostrar ao mundo o Israel de Deus, formado entre judeus e gentios. Preste atenção, a cruz de Cristo é a nossa única fonte de exultação. A cruz de Cristo é a nossa única fonte de exultação. A palavra gloriar, né, e algumas versões diz orgulhar-me, é uma expressão básica para louvor, que é diferente, por exemplo, da nossa palavra no português, que dá o aspecto de orgulho. Paulo, ele se gloriava, ele se regozijava no sacrifício de Jesus Cristo. A cruz não era uma coisa pela qual Paulo procurava fugir. Paulo não fugia da cruz, antes ele era uma motivação do seu orgulho. Enquanto os falsos mestres se gloriavam na carne, convertendo pessoas, convertendo assim, né, entre aspas, convertendo pessoas, Paulo se gloriava na cruz. Se a cruz é só uma ajuda, mas você tem que completar a sua salvação com boas obras, na verdade, essas suas boas obras fazem a diferença entre você rumar para o céu ou não. Olha só, preste atenção, não podemos nos gloriar em nós mesmos e na cruz de Cristo ao mesmo tempo. É impossível. Temos que escolher. Só quando nos humilharmos e nos reconhecermos como pecadores, que merecíamos o inferno,
Deixaremos de nos gloriar em nós mesmos e buscaremos a salvação na cruz e passaremos o restante de nossos dias gloriando-se na cruz de Cristo. Queridos, a religião induz a que nos orgulhemos em alguma coisa ao nosso respeito. Olha só que interessante. Pensa em algo que você é bom. A religião fala assim, olha, parabéns, quanto mais você fizer isso, melhor e mais aprovado você está diante de Deus, né? Agora, o Evangelho induz a que nos orgulhemos na cruz de Jesus. Isso significa que a nossa identidade em Jesus é confiante e segura. Mas ao mesmo tempo, à medida que a nossa identidade em Jesus é confiante e segura, ao mesmo tempo é humilde, pois ela se baseia no senso profundo dos nossos erros e miséria. Tim Keller, ele afirma que eu sou salvo exclusivo e completamente em razão da obra de Cristo, não minha. Ele reservou um lugar para mim no céu, o qual me concede de graça, longe de mim orgulhar-me. Não tomo por mim crédito nenhum por minha posição com Deus, a não ser na cruz. O que Cristo fez é algo que me deixa, é algo que me orgulho. O que Cristo fez é algo de que me orgulho. Orgulhar-se é exultar de alegria por algo em que também se tem um nível de confiança. Saber que você é salvo só pela obra da cruz produz uma alegria, uma confiança digna de orgulho. Não a autoconfiança, mas a confiança em Cristo Jesus. Queridos, se tem algo que você deve se orgulhar, é na cruz. Se tem algo que você deve olhar e ter alegria, uma exultação que sai de dentro de você, e que você tem uma esperança que você pode se orgulhar nessa vida, é em Cristo Jesus, e a obra dele na cruz por você, queridos, é por ele. A cruz de Cristo é o palco onde estamos crucificados para o mundo, e o mundo para nós. Se você se orgulha porque você olha, Senhor, muito obrigado por tudo que você fez naquela cruz, muito obrigado porque sem você eu não tenho alegria, muito obrigado porque eu entendo que o Senhor morreu pelos meus pecados, obrigado, Jesus. Agora, quando você olha para Jesus na cruz, você entende que naquela cruz, aquela cruz foi o palco onde estamos crucificados para o mundo e o mundo para nós, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Esse mundo que ele fala é o sistema, né? Esse mundo mal, dominado por Satanás. O cristão não precisa dar importância de um Stott complementa ao que o mundo pensa dele. O mundo natural deixou de ter quaisquer reivindicações sobre nós. É tão certo como Cristo morreu e dessa maneira cortou a nossa conexão entre ele mesmo e o mundo. O cristão é emancipado das cadeias com as quais o mundo o trazia algemado. O mundo não tem mais influência sobre você. Amados, você não tem mais, o mundo não tem mais poder sobre você. Você tem um livre acesso a Deus. O mundo não pode dominar mais o cristão, aquele que é salvo, remido pelo sangue de Jesus. As pessoas, as coisas não podem dominar o seu coração. Você não pode ostentar e buscar as coisas desse mundo, tá ok? O mundo não pode controlar você, fazer com que você pense de tal maneira. Mas o mundo está crucificado para você e você para o mundo. Gente, eu gosto muito de filme, gosto muito de ouvir música.
Eu creio sim que Deus fez coisas boas para a gente desfrutar. Faça isso, coisas boas, desfrute com a sua família, um tempo legal, bacana, de alegria. Queimar uma carne, me chamar para queimar junto com você. Isso é bom, que maravilha. E está no mundo. Mas o mundo não pode dominar você. Tem que passar pela peneira do seu coração, o crivo do Senhor. O mundo não pode dominar os seus conceitos de ideologia. O mundo não pode te dominar a tal ponto de você ter uma ideologia política acima do seu cristianismo. O mundo não pode dominar a sua forma de conceito de família, se não for a forma que Deus revela para a humanidade. À medida que nós caminhamos e entendemos isso, nós entendemos que o mundo não tem poder sobre nós, porque estamos na contramão desse mundo. Estamos andando longe desse mundo, vivemos nesse mundo, e Jesus falou: Senhor, Pai, eu não o peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. E à medida que você anda, querido, nesse mundo, você é livrado do mal. Porque entendemos que o mundo já foi crucificado. Você foi crucificado para o mundo e o mundo para você. Nós estávamos no Calvário. Estávamos cravados na cruz do centro. Fomos crucificados com Cristo. E nessa identificação estamos também crucificados para o mundo e o mundo para nós. Morremos para o mundo e o mundo morreu para nós. Perdemos o encanto pelo mundo e o mundo perdeu o encanto para nós. Não podemos viver aqui no mundo achando que aqui é suficiente, achando que quanto mais dinheiro eu tiver, eu estarei bem e melhor. Não! É um erro, né? Uma vez eu ouvi um pastor falando isso. É um erro, queridos, a gente achar que quando a gente tiver dinheiro pra caramba, a gente vai estar bem nessa vida. Não. Né? Então ele fez a seguinte comparação. A gente acha, né, quando a gente vê uma comunidade pobre, sem condições, e a gente olha assim os pobres dos mais pobres, e a gente olha os ricos dos mais ricos, a gente acha que se a gente pegar o dinheiro do rico e dar para os pobres, e pegar essa pobreza dos pobres e dar para os ricos, então vai ter um equilíbrio e vai estar todo mundo bem. Não é. Sabe qual é o problema do homem? O coração. Não é questão financeira. Não é o quanto nós temos na conta do banco, não é o quanto nós carregamos, né, de experiências aqui, mas sim é um problema do coração. Queridos, nós precisamos entender isso, deixar essa influência da cruz passar pelas nossas veias e dominar completamente a nossa vida, porque nós morremos para esse mundo, então vivemos para a glória de Deus. Deixa esses conceitos criarem raízes dentro de você. É impossível uma árvore crescer, virar árvore frondosa e bonita sem que não tenha raízes. Precisa criar raízes. A cruz tem que passar pelo seu coração. O desejo mais sincero do cristão, querido, é fazer a vontade de Deus. Você até pode pensar que isso não é o desejo mais sincero do teu coração, mas cara, o desejo mais sincero que eu quero agora é ir para casa assistir o jogo do Vasco. O Vasco está jogando hoje. Não é. O desejo mais sincero do cristão é fazer a vontade de Deus. Se fomos chamados por Deus, o desejo profundo do nosso coração, que clama dentro de nós, é pela existência desse Deus Criador. E então nosso desejo tem que ser para Ele. Nosso profundo e mais sincero e honesto desejo tem que ser esse: viver para a glória de Deus. Queridos, o mundo foi crucificado. Você crucificou esse mundo. Ou coisas, conceitos desse mundo ainda dominam você. O seu padrão de namoro, o seu padrão de criação de filhos,
Tem tanta coisa que a gente pode aplicar aqui. Jesus morreu para nos libertar do mundo, porque estamos crucificados para o mundo. O cristão rejeita as atrações, prazeres do mundo. E por essa causa, o crente torna-se uma pessoa mais Por essa causa, o cristão torna uma pessoa não atraente para esse mundo. Versículo 15. Nós vamos ver que a cruz de Cristo cria, então, um novo homem. Mas, cara, de onde surge isso? De onde que vem esse conceito, então? Já que é um desejo sincero no meu coração, de onde que vem isso? Vem porque você é uma nova criatura. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão são coisa alguma, mas sim o ser nova criação. A circuncisão era uma cisão na carne, algo externo, e ela não produzia mudança interior. Ostentá-la não nos torna mais perto de Deus. Coisas que você faz não torna você mais perto de Deus. Nós não somos aceitos por Deus pela circuncisão. E nem somos rejeitados pela incircuncisão. O que importa para Deus é ser nova criatura, e essa transformação vem do interior, produzida pelo Espírito Santo. Calvino diz que a circuncisão era um disfarce aos olhos dos homens, mas a regeneração é a verdade aos olhos de Deus. John Stott complementa dizendo que o que realmente importa não é se uma pessoa foi circuncidada, ou no caso, ele dá a ideia aqui do batismo, ou foi batizada, mas sim se ela nasceu de novo e se é uma nova criatura. A circuncisão e o batismo são coisas da carne, cerimônias externas, visíveis, realizadas por pessoas. Agora, a nova criação é o nascimento do Espírito, um milagre interior invisível, realizado somente por Deus. Uma pessoa só nasce de novo pelo Senhor. E aí então somos nova criação. John Stott sugere que no decorrer da história, o povo de Deus tem se inclinado a repetir esse erro. Os profetas de Israel denunciavam a religiosidade sem vida. Deus, por intermédio dos profetas, queixou-se. Olha só a queixa de Deus. Este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Uau! Será que nós não estamos vivendo para Deus de forma religiosa? Para dar um checklist na nossa vida e tá então ok diante de Deus? Ou será que de fato nós fomos regenerados, somos nova criação? William Hendricks diz que essa criação essa é a nova criação, e ela está em contraste com o velho homem. Ela é infinitamente melhor do que a velha. A obra de Deus, produzida por aquele que diz: eis que faço novas todas as coisas. Querido, você é uma nova criação em Cristo Jesus. Eu vou repetir para que isso caia no teu coração como uma bomba. Você é uma nova criação em Cristo Jesus. O Evangelho muda o meu futuro, conferindo-me um lugar na recriação perfeita de Cristo. O Evangelho transformou o meu presente, conferindo-me uma autoimagem inteiramente nova e um modo todo novo de me relacionar com as pessoas. Se você é uma nova criatura, não dê desculpas para os seus pecados. Reconheça os seus pecados. Reconheça que você peca sim. O mundo não tem mais domínio sobre você. Você agora é uma nova criação, feito à imagem do Senhor Jesus. Deus está lapidando você. Deus está tirando pedra que não serve
Certa vez perguntaram a Michelangelo: o que você está fazendo aí? E ele estava trabalhando num mármore, né, uma pedra de mármore grande. E ele então tira dali, quebra daqui e tal, e passa ali, corta. E aí perguntaram para ele: o que você está fazendo aí? Ele então disse para aquele cara: eu vi o anjo preso no mármore e decidi libertá-lo. Deus, que é o perfeito artista, está lapidando em você, meu querido e minha querida, transformando você uma nova criação nele, a imagem de Jesus Cristo. Por isso que dói abandonar pecado, por isso que é doloroso esse processo, por isso que é difícil largar certos vícios, pecados da nossa vida, porque Deus está lapidando, trazendo, fazendo nova todas as coisas. Por quê? Porque agora você é uma nova criação. Sabe? Pensa nisso. Pensa que você é uma nova criação em Cristo Jesus. Que se não for pela cruz de Cristo, é impossível se aproximar de Deus. Porque a cruz de Cristo traz paz e misericórdia sobre a igreja. Versículo 16: que a paz e a misericórdia estejam sobre todos que andarem conforme essa norma, e também sobre o Israel de Deus. O resultado da salvação é paz, e essa paz é o novo relacionamento do cristão com Deus. Você tem paz com Deus agora, você anda em paz com Deus, você não é mais condenado por Deus, você agora tem uma nova posição em Deus, tá ok? E misericórdia. Essa misericórdia é o perdão dos pecados, o fato de você não ter que comparecer diante do julgamento de Deus como culpado. Judeus e gentios agora se gloriam na cruz de Cristo e são nova criatura. Esses sim é que são o Israel de Deus. A igreja, queridos, desfruta sim das bênçãos do Antigo Testamento. Por exemplo, a verdadeira circuncisão, Paulo fala sobre isso, que nós somos descendentes de Abraão. Nós já falamos sobre isso também, e agora Paulo fala aqui sobre o Israel de Deus, em comparação com o Israel segundo a carne. Nós somos o Israel segundo as promessas de Deus. Deus tem promessas ao seu povo, e nós receberemos essa promessa vinda de Cristo Jesus para nós. Versículo 17, quero dar um tempinho a mais nesse versículo, prometo que já estou terminando. Quanto ao restante, Paulo fecha a conta aqui e ele termina. Quanto ao restante, que ninguém me importune, pois trago no corpo as marcas do sofrimento de Jesus. Uau! Essa palavrinha marcas, olha que interessante. Ela era usada como uma estigma do ferrete que identificava escravos ou animais. Os sofrimentos de Paulo, e alguns deles para você: apredejamento, açoites, doenças, mostram que de fato ele era um servo de Cristo. Ele trazia no corpo a continuação do sofrimento de Cristo. Ele mostra para a gente, queridos, que marcas na nossa vida, causada à medida que nós caminhamos em obediência ao Senhor, revelam quão grande o Senhor é para nós, porque vivemos da dependência do Senhor. Você não tem marcas físicas, certamente. Eu não sei, eu não conheço a sua história, mas certamente você não tem, você não perdeu uma perna, um braço, não levou um açoite por causa do nome de Cristo Jesus, mas você sofre perseguições, você passa por conflitos internos, você passa por questões no seu coração, e essas marcas que você carrega revelam quanto você confia nessa obra de Cristo Jesus em você.
Queridos, todos nós temos dificuldades e passamos, não vamos ser ingênuos que nós não temos dificuldades, decepções, né? Frustrações, nós temos isso sim. Mas à medida que nós caminhamos e nós confiamos na obra de Jesus Cristo na cruz, por mim e por você, nós confiamos que essas marcas que nós carregamos, essas frustrações, revelam o poder de Deus em nós. Que Deus atua o seu poder na nossa fraqueza. Que nós somos limitados e dependemos de Deus. Que nós carecemos da presença de Deus e colocamos nossa mão e falamos: Senhor, por favor, enche o nosso coração. Deus me perdoa, Deus me ajuda a passar por essa dificuldade. Senhor, está difícil, eu tenho marcas em mim e eu preciso que o Senhor me ajude. E é por isso, queridos, que nós carregamos em nós essas marcas que revelam o poder de Deus, de Cristo Jesus em nós. Posso falar um negócio? Deus, quando te chamou, Ele não chamou você porque você era a melhor pessoa. Ele não me chamou porque eu era o melhor, justamente por saber quem eu era, sabendo e entendendo quem eu sou. Ele entregou o Filho dele por mim, sabendo que eu era incapaz de me aproximar dele. Deus conhece você por inteiro. E as marcas que você carrega revelam o poder de Cristo Jesus. Próxima vez que você estiver sofrendo, queridos, peça ao Senhor para que Ele te fortaleça. Por quê? Sabe por quê? Porque Jesus Cristo sofreu a maior dor, o maior soco que alguém poderia sofrer. Foi a morte dele por causa do nosso pecado. As marcas que nós carregamos são pequenas comparadas às marcas de Jesus Cristo naquela cruz por mim e por você. Então Paulo termina de maneira excepcional a carta dele. Irmãos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Olha só, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo é a porta de entrada para a vida cristã. Você é salvo pela graça, e ela também é o caminho para que continuemos, e tudo o que sempre necessitaremos ao longo da vida. Continuamos pela graça, somos justificados pela fé no que Cristo fez. Prosseguimos pela graça, não por nada que nós podemos fazer. O Evangelho da graça é o que os Gálatas precisavam conhecer e amar no seu espírito. Não se trata de um conjunto de verdades abstratas, tá ok? A graça de Deus não são conceitos distantes de nós, mas ela é um modo de vida, uma vida de profunda realização e segurança eterna do porvir. Essa é a graça de Deus. É pela graça de Deus que nós estamos aqui, queridos. É pela graça de Deus que essa noite você vai deitar em tua cama e vai descansar, e amanhã você vai ter um belo dia de trabalho, porque o Senhor sustenta o seu povo com graça, com misericórdia, mais uma vez. Ele sabe que você erra, Ele sabe que nós somos pecadores, mas é pela cruz de Cristo que nós temos vida nova, vida plena, satisfação, e então nós olhamos para frente e entendemos a eternidade nos nossos olhos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor mostrou para esses irmãos que viviam ali na região da Galácia qual era a Tua vontade, e que eles precisavam, ó Deus, se desvincular desses judaizantes. Sabe, Deus, tem tanta coisa na nossa vida que nós precisamos abandonar, tanta coisa, Senhor, que nós precisamos abrir mão. Então, Deus, por favor, nos permita, Senhor, desfrutar
da presença do Senhor. Deus, nós somos pecadores, e se não for pela obra de Jesus Cristo, é impossível nos aproximarmos do Senhor. Bendito seja o Senhor que enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Obrigado, Jesus, pela obra perfeita. Obrigado, Senhor, porque entendemos o que o Senhor fez por nós. E é por Ele que nós oramos e confiamos para todo sempre. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, tenham uma ótima noite e não esqueçam de passar na cantina.